Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a essa jornada intelectual. Você já parou para pensar por que, por mais que você faça, sempre sente que não é suficiente? Como se estivesse correndo em uma esteira sem fim, perseguindo uma meta que se afasta cada vez mais. Essa sensação de esgotamento perpétuo não é uma falha pessoal. Hoje vamos desmontar um dos mitos mais perigosos da nossa era, a ideia de que a produtividade constante é sinônimo de uma vida valiosa. Veremos como essa obsessão se tornou uma espécie de religião secular que nos impede algo fundamental, o simples ato de ser, de existir, sem a necessidade de justificar nossa presença com resultados. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê seu trabalho, seu descanso e sua própria identidade. A pergunta que devemos nos fazer não é como ser mais produtivos, mas por que sentimos a obrigação de sê-lo em primeiro lugar, mesmo em nosso tempo livre. A resposta é inquietante. Antigamente, a exploração vinha de uma figura externa, um chefe, um capataz numa fábrica. Era uma estrutura clara, o trabalhador contra o sistema. Mas nossa sociedade evoluiu de uma forma muito mais sutil e perversa. Hoje não precisamos mais de um vigilante que nos ordene trabalhar mais duro. Nós mesmos nos tornamos nossos próprios algozes. Filósofos e sociólogos modernos chamam isso de sociedade do desempenho. Neste novo paradigma, não somos oprimidos por outros, mas nos exploramos voluntariamente. Acreditamos que o fazemos por escolha, por superação pessoal, para alcançar o sucesso. Mas na realidade, estamos obedecendo a um mandato social invisível e muito poderoso. O mantra é: você dá conta de tudo. Vendem-nos a ideia de que somos empreendedores da nossa própria vida, otimizando cada segundo para um desempenho máximo. O problema é que, quando o explorador e o explorado são a mesma pessoa, a rebelião se torna impossível. Como você faz greve contra si mesmo? É uma armadilha psicológica perfeita. Essa autoexploração é muito mais eficiente que a exploração tradicional. Funciona como um verniz de liberdade. Você não se sente forçado, você se sente motivado. O cansaço que resulta desse processo não é percebido como opressão, mas como uma conquista. Estar esgotado tornou-se um símbolo de status, uma medalha de mérito na guerra da produtividade. A tecnologia desempenha um papel crucial neste sistema. Seu smartphone não é apenas uma ferramenta de comunicação, é um escritório portátil, uma fábrica no seu bolso que nunca fecha. As notificações, os e-mails fora de hora, a pressão de estar sempre disponível, apagaram completamente a fronteira entre o trabalho e a vida. Não vamos mais ao trabalho, nós somos o trabalho. Vivemos numa espécie de panóptico digital, uma prisão circular onde todos nos vigiamos, mostrando nossas vidas produtivas em redes sociais, competindo para ver quem está mais ocupado, quem otimiza melhor sua existência. É uma competição sem fim e sem vencedores, apenas com diferentes níveis de esgotamento. Essa cultura tem um custo altíssimo para nossa saúde mental. O resultado direto dessa pressão constante é a síndrome de esgotamento, conhecido como burnout. Não é um simples cansaço, é um esgotamento emocional, físico e mental profundo. É o colapso do indivíduo sob o peso de sua própria exigência. É a alma dizendo chega. O que estudos em psicologia do trabalho revelam é alarmante. A depressão e a ansiedade dispararam nas últimas décadas, e muitos especialistas as vinculam diretamente a essa cultura do desempenho. A pressão para ser positivo e proativo o tempo todo nos impede de processar emoções negativas, criando uma tempestade perfeita em nosso interior. Perdemos a capacidade de contemplar, de nos entediar. O tédio, que historicamente tem sido o berço da criatividade e da reflexão profunda, agora é visto como tempo perdido, como uma falha em nosso planejamento. Preenchemos cada segundo livre com estímulos, com podcasts de superação, com a revisão de e-mails, com qualquer coisa que pareça produtiva. Pense por um momento. Quando foi a última vez que você não fez absolutamente nada sem se sentir culpado? Sem pensar no que deveria estar fazendo? Esse espaço, esse vazio, é precisamente onde a vida acontece de verdade. É onde nos conectamos conosco, onde surgem as ideias genuínas, onde a alma pode respirar. A sociedade do desempenho nos transforma em máquinas de produzir, mas nos rouba a capacidade de ser humanos. Nos afasta dos rituais, das comunidades, dos relacionamentos que não têm um propósito útil. O amor, a amizade, o brincar, a arte, tudo aquilo que dá sentido à vida é ameaçado porque não gera um desempenho mensurável. Inclusive o descanso se mercantilizou. Não descansamos mais, otimizamos nosso sono com aplicativos. Não relaxamos, praticamos mindfulness ou atenção plena como mais uma técnica para melhorar nosso futuro desempenho. O lazer se tornou mais uma tarefa, mais um projeto de autoaperfeiçoamento. Agora, a parte mais profunda e reveladora de tudo isso é o porquê. Por que esse sistema é tão dominante?
Porque um indivíduo constantemente ocupado, focado em seu próprio desempenho e em sua própria culpa, é um indivíduo dócil. Não tem tempo nem energia mental para questionar as estruturas de poder. Um cidadão esgotado não protesta, não se organiza, não imagina futuros alternativos. Apenas busca a próxima dose de dopamina que a conclusão de uma tarefa lhe proporciona, o próximo like em sua publicação sobre sua última conquista. É a forma de controle social mais eficaz já inventada, porque é quase invisível e é auto-administrada? A verdadeira subversão, a autêntica rebelião na sociedade do desempenho, não é trabalhar de forma mais inteligente, nem encontrar um novo método de gestão do tempo. A verdadeira rebelião é ousar não fazer nada. É reivindicar o direito, a inutilidade, a contemplação, ao silêncio. Então, como podemos começar a escapar dessa armadilha? O primeiro passo é a consciência. Entender que seu esgotamento não é um fracasso pessoal, mas o resultado esperado de um sistema projetado para isso. Libertar-se da culpa é o primeiro e mais importante ato de resistência. Você não está quebrado, você está sobrecarregado. O segundo passo é criar espaços sagrados de não produtividade. Momentos em seu dia ou em sua semana onde o objetivo é não ter objetivos. Passear sem rumo, olhar pela janela, ouvir música sem fazer mais nada. No início você se sentirá desconfortável, ansioso. Essa é a adicção ao desempenho falando. Você deve reaprender a estar consigo mesmo. Isso não significa abandonar suas metas ou responsabilidades. Significa redefinir o sucesso. Talvez o verdadeiro sucesso não seja ter uma caixa de entrada vazia, mas uma mente em calma. Talvez não seja otimizar cada minuto, mas desfrutar plenamente de alguns poucos momentos sem nenhuma pressão externa ou interna. Da próxima vez que se sentir culpado por descansar, lembre-se disso. Você não está sendo preguiçoso, você está realizando um ato político. Você está defendendo sua humanidade diante de um sistema que quer te transformar em um robô. Seu descanso é uma forma de protesto silenciosa, mas poderosa. Em resumo, a obsessão pela produtividade é uma jaula de ouro. Promete-nos sucesso e realização, mas nos entrega esgotamento e um profundo vazio existencial. Nós nos tornamos escravos de uma ideia que nós mesmos alimentamos a cada dia. É hora de parar a roda, nem que seja por um instante. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão tão necessária. Espero que isso tenha te dado uma nova perspectiva sobre a pressão que todos sentimos. Foi um prazer compartilhar este espaço e estas ideias com você. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossas próximas análises profundas. E agora eu te pergunto, qual é a sua forma de se rebelar contra a produtividade? Compartilhe sua teoria nos comentários. Lembremos que a palavra escola vem do grego eskolé, que originalmente significava ócio ou tempo livre. Era no tempo livre de obrigações onde nascia o pensamento, a filosofia, a arte. Invertemos completamente o significado, transformando o aprendizado e a vida em uma obrigação constante. O sistema promove um tipo de positividade tóxica. Dizem-nos que devemos amar o que fazemos, que devemos encontrar nossa paixão e transformá-la em trabalho. Isso soa inspirador, mas na prática significa que o trabalho coloniza as últimas áreas de nossa vida que estavam a salvo, como nossos hobbies e paixões. A fadiga é o sintoma de uma sociedade que apagou o negativo. Nós nos recusamos a aceitar a dor, o conflito, o tédio, o fracasso. Queremos uma vida limpa, otimizada, sem atritos, mas uma vida sem negatividade não é uma vida humana, é uma existência artificial. É a vida de um avatar em uma simulação. Pensemos na natureza. Uma árvore não tenta crescer mais rápido, ela simplesmente cresce. Um rio não se esforça para fluir, ele simplesmente flui. Há um ritmo, um ciclo de atividade e repouso. Nossa sociedade declarou guerra a esse ciclo natural, exigindo um crescimento infinito e uma atividade incessante, o que é, por definição, insustentável. A transparência se tornou um imperativo. Devemos compartilhar tudo, nossas conquistas, nossos processos, nossas rotinas matinais. Somos como produtos numa vitrine, avaliados constantemente por nossa eficiência. Essa exposição total nos rouba a intimidade, o mistério, o espaço interior necessário para o autoconhecimento. Esse fenômeno é conhecido como a tirania da visibilidade. Quando tudo deve ser visível, quantificável e comunicável, perdemos as sutilezas da experiência humana. Nem tudo o que importa pode ser medido. Como você mede o valor de uma conversa profunda, de um carinho ou de ver um pôr do sol em silêncio? O sistema ignora o que não pode contabilizar. A multitarefa é outro dos grandes mitos. Nós nos orgulhamos de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a neurociência é clara a esse respeito. O que sabemos pelos exames cerebrais é que o cérebro não realiza múltiplas tarefas complexas simultaneamente. Na realidade, ele muda rapidamente de uma para outra, perdendo foco, profundidade e eficiência.
A multitarefa é uma prática que nos treina para a superficialidade. Nós nos acostumamos a uma atenção fragmentada, incapaz da concentração profunda que o pensamento crítico, a empatia ou a criação artística exigem. Estamos criando uma sociedade de pensadores amplos, mas muito pouco profundos, pulando de informação em informação, sem chegar a assimilar nada. A linguagem que usamos denuncia essa mentalidade. Falamos em investir tempo, em gastar energia, em gerenciar relacionamentos. Aplicamos a lógica do capital e do mercado a cada canto da nossa existência. As pessoas se tornam contatos, as experiências em oportunidades de networking e a vida em um projeto a ser otimizado. Nós nos esquecemos do poder do não. Dizer não a um projeto, a um convite, a uma exigência é um ato de soberania pessoal. É traçar uma fronteira e proteger seu espaço interior, seu tempo e sua energia. Em uma cultura que glorifica o sim constante, o não é uma palavra revolucionária que devemos reaprender a pronunciar sem culpa. O silêncio também se tornou um luxo, ou pior, algo a temer. Nós o preenchemos com música, podcasts, ruído de fundo, mas o silêncio é a tela sobre a qual os pensamentos são pintados. Sem silêncio não há introspecção. Recuperar o silêncio é recuperar uma parte de nossa mente que foi sequestrada pelo ruído constante do mundo moderno. O corpo é o primeiro a soar o alarme. Dores de cabeça, problemas digestivos, tensão muscular, insônia são sinais de um sistema nervoso sobrecarregado. Seu corpo está te dizendo o que sua mente, doutrinada pela cultura da produtividade, se recusa a admitir, que você superou seus limites e que precisa parar. Essa cultura não só afeta os indivíduos, mas também envenena as organizações. Fomenta a competição interna, a desconfiança e um estado de urgência perpétuo que impede o planejamento a longo prazo e a criatividade genuína. A inovação real não surge da pressa, mas da experimentação, do brincar e da possibilidade de cometer erros. Criamos uma sociedade de atletas do desempenho, constantemente treinando para uma competição que nunca termina e cujo prêmio é, simplesmente, poder continuar competindo amanhã. É um jogo projetado para nunca ser ganho, apenas para ser jogado até o esgotamento final. O único modo de ganhar é se recusar a jogar sob essas regras. Vejamos a diferença entre trabalho e labuta. Historicamente, a labuta era o esforço necessário para a sobrevivência, repetitivo e sem fim. O trabalho, por outro lado, era criar algo duradouro, uma obra de arte, um edifício, algo com um começo e um fim. Hoje, transformamos todo o trabalho em labuta infinita, uma série de tarefas que nunca se concluem. A adicção à dopamina é o mecanismo neurológico que nos mantém viciados. Cada tarefa concluída, cada notificação, cada like, nos dá um pequeno impulso desse neurotransmissor do prazer. As empresas de tecnologia sabem disso e projetam seus produtos para explorar essa vulnerabilidade do nosso cérebro, mantendo-nos em um ciclo de estímulo e recompensa. Nós nos tornamos incapazes de desfrutar do processo focando apenas no resultado final. Um passeio pela floresta deixa de ser um prazer em si mesmo e se torna uma oportunidade para contar passos e queimar calorias. A preparação de uma refeição se reduz a uma tarefa de nutrição eficiente, em vez de um ato de criação e desfrute. O conceito de tempo de qualidade é em si uma armadilha. Implica que o resto do tempo é de baixa qualidade, que deve ser suportado ou apressado. A vida não deveria ser dividida assim. Cada momento, mesmo o mais mundano, tem o potencial de ser vivido plenamente se não estivermos obcecados em chegar ao próximo ponto da nossa agenda. A cura não está em um novo aplicativo de produtividade ou em um retiro de fim de semana. A cura é filosófica e profunda. Requer uma mudança de valores tanto a nível individual quanto coletivo. Significa valorizar o ser acima do fazer, a conexão acima da competição e o descanso não como uma ferramenta, mas como um direito. É fundamental entender que essa cultura não é um acidente. Ela serve a interesses econômicos muito específicos. Um trabalhador constantemente inseguro, que se sente culpado por não fazer o suficiente, é um trabalhador que não pedirá um aumento, que não questionará as condições de trabalho e que aceitará cargas de trabalho irrazoáveis como um desafio pessoal. A pressão também se manifesta no consumo. Dizem-nos que devemos otimizar nosso corpo com suplementos, nossa mente com cursos online, nosso lar com a última tecnologia. A insatisfação constante que a cultura do desempenho gera é o combustível perfeito para um sistema econômico baseado no consumo sem fim. O lazer verdadeiro, aquele que não tem propósito, é um ato de resistência econômica. É tempo que não pode ser monetizado, que não gera dados, que não contribui para o produto interno bruto. E por isso o sistema o vê com desconfiança e nos ensinou a vê-lo com culpa.
Reivindicar esse lazer é um desafio direto à lógica do mercado total. A ironia é que a criatividade e as grandes ideias não surgem de uma agenda lotada, mas dos espaços vazios entre as tarefas. Uma meta-análise de várias décadas de pesquisa sobre a criatividade demonstrou que o estado mental relaxado e desfocado, muitas vezes chamado de devaneio, é crucial para a resolução de problemas complexos. Ao estarmos sempre ligados, nunca permitimos que nosso cérebro entre neste modo de funcionamento padrão, que é onde as conexões inesperadas são feitas. Estamos tão ocupados cortando árvores que não temos tempo de ver a floresta. A produtividade forçada, paradoxalmente, nos torna menos inteligentes e menos inovadores. Então, da próxima vez que você se encontrar olhando para o vazio, devaneando, não se apresse em voltar ao trabalho. Dê-se permissão para ficar ali um pouco. Você pode estar no limiar da sua próxima grande ideia, ou simplesmente estará exercendo seu direito fundamental de ser um ser humano, não uma unidade de produção. Nós nos esquecemos da arte da lentidão? Comer devagar, caminhar devagar, falar devagar. A lentidão nos permite experimentar o mundo com maior profundidade e detalhe. A pressa constante nos faz passar pela vida como um turista que apenas tira fotos, mas nunca vê realmente a paisagem. A lentidão é uma forma de reconectar com a realidade. Essa mentalidade da produtividade também nos rouba a empatia. Quando estamos constantemente apressados e focados em nossas próprias metas, temos menos recursos mentais e emocionais para considerar os sentimentos e necessidades dos outros. Nós nos tornamos nós eficientes em uma rede, mas perdemos a capacidade de uma conexão humana genuína. O antídoto é a vulnerabilidade. Admitir que não podemos com tudo, que precisamos de ajuda, que estamos cansados. Na sociedade do desempenho, a vulnerabilidade é vista como uma fraqueza, mas na realidade é a base da confiança e da comunidade. É o que nos permite parar de competir e começar a colaborar e a nos cuidar mutuamente. A comparação nas redes sociais é o acelerador desse fogo. Vemos as versões editadas e bem-sucedidas da vida dos outros e as comparamos com o nosso caótico por trás das câmeras. É uma comparação injusta que alimenta nossa insegurança e nos impulsiona a nos esforçar ainda mais, não por nossos próprios valores, mas para manter uma aparência. Cultivar um jardim secreto interior é uma estratégia de sobrevivência. Um hobby que você não monetize, um pensamento que você não compartilhe, um lugar para onde você vá só para estar em paz. Algo que seja seu e só seu, imune à lógica da produtividade e da exposição. É um santuário para seu eu autêntico, longe do julgamento externo. É importante reconhecer que o privilégio desempenha um papel. Para algumas pessoas, descansar menos e trabalhar mais não é uma opção para se otimizar, mas uma necessidade para sobreviver. No entanto, a ideologia da produtividade afeta a todos, criando uma pressão cultural que faz com que mesmo aqueles que lutam pelo básico se sintam culpados por não se esforçarem mais. A solução não é individualista. Embora possamos fazer mudanças em nossa vida, a verdadeira libertação virá de uma mudança cultural e estrutural. De políticas que protejam o direito à desconexão, de empresas que valorizem o bem-estar acima da presença constante e de uma educação que ensine o valor do lazer e da reflexão. Chegamos a um ponto crítico em que a produtividade se tornou contraproducente. Uma força de trabalho esgotada, ansiosa e sem criatividade não é uma força de trabalho eficaz a longo prazo. As empresas mais inovadoras estão começando a perceber isso, implementando semanas de trabalho mais curtas e fomentando o descanso. Devemos aprender a ver o tédio não como um vazio a ser preenchido, mas como um espaço para ser. É no tédio onde a mente vagueia livremente, estabelecendo conexões que a concentração focada não permite. É o momento em que o subconsciente trabalha nos problemas que o consciente não consegue resolver. Abracemos o tédio. A narrativa do hustle, da agitação constante que se glorifica na cultura empreendedora, é especialmente prejudicial. Vende a ideia de que o sacrifício extremo, a falta de sono e a ausência de vida social são o preço do sucesso. É uma narrativa que celebra a autodestruição em nome da ambição, e é uma mentira perigosa. A vida contemplativa, historicamente reservada para filósofos e monges, deveria ser um direito para todos. Não como um estado permanente, mas como uma dimensão da vida a qual podemos ter acesso. Momentos para refletir sobre o propósito, a moralidade e o significado, para além da próxima tarefa em nossa lista de pendências. Finalmente, questione suas próprias métricas de sucesso. Você está vivendo de acordo com seus próprios valores ou de acordo com os valores que a sociedade te impôs? Definir sua própria versão de uma boa vida, uma que inclua espaço para a imperfeição, o descanso e a alegria sem propósito, é o ato de autoafirmação mais poderoso que existe.
Essa pressão começa em uma idade muito precoce. As crianças têm agendas lotadas de atividades extracurriculares, tudo projetado para construir um currículo competitivo para o futuro. Estamos roubando delas a infância, que é o tempo para o brincar livre e não estruturado, fundamental para o desenvolvimento da criatividade e das habilidades sociais. O resultado é uma geração de jovens altamente ansiosos que sentem uma imensa pressão para ter sucesso antes mesmo de entender o que isso significa para eles. Eles interiorizaram a ideia de que seu valor como pessoas depende de suas conquistas acadêmicas e extracurriculares. É uma carga imensa para ombros tão jovens. A linguagem da otimização do eu nos leva a nos tratar como se fôssemos um projeto de engenharia. Buscamos hackear nosso sono, nossa dieta, nossos hábitos, mas os seres humanos não são máquinas para serem otimizadas. Somos organismos complexos que precisamos de cuidados, não de hacks. Precisamos de compaixão, não de eficiência. O perfeccionismo é o companheiro da produtividade. A necessidade de que tudo seja perfeito nos paralisa e nos esgota. Aceitar o bom o suficiente é um ato de libertação. Permite avançar, experimentar e, o mais importante, terminar as coisas e descansar em vez de ficar preso em um ciclo interminável de revisões. A gratidão pode ser um poderoso antídoto. Em vez de focar no que você ainda não conquistou, tire um momento a cada dia para reconhecer o que você já tem e o que já fez. Isso muda o foco da carência e da ambição para a abundância e a satisfação, acalmando a voz interior que sempre exige mais e mais. A cultura do café e das bebidas energéticas é um sintoma visível desse problema. Dependemos de estimulantes químicos para manter um ritmo de trabalho que é fundamentalmente antinatural e insustentável para nossos corpos. Estamos pegando energia emprestada do futuro e essa dívida mais cedo ou mais tarde terá que ser paga com juros. Lembremos das sociedades pré-industriais. Seu conceito de tempo não era linear e urgente, mas cíclico e sazonal. Havia tempos de trabalho intenso, como a colheita, mas também longos períodos de descanso e celebração. Eles se esqueceram que o descanso não é a ausência de trabalho, mas uma parte integral e necessária do ciclo da vida. A obsessão pela produtividade também mata a espontaneidade. Tudo deve ser planejado, agendado, colocado na agenda. Deixamos pouco ou nenhum espaço para o acaso, para os encontros inesperados, para as aventuras que surgem de um desvio não planejado. A vida real muitas vezes acontece nessas margens não programadas, e aqui chegamos à reviravolta mais sombria dessa ideologia. O objetivo final da produtividade constante não é apenas econômico. É um mecanismo para evitar que nos confrontemos com as grandes perguntas da existência. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que é uma vida bem vivida? Essas perguntas dão medo e a ocupação é o narcótico perfeito para não ter que ouvi-las. Estar ocupado é a desculpa perfeita para não fazer o difícil trabalho interior do autoconhecimento. É mais fácil otimizar uma planilha do que examinar nossos medos, nossas tristezas e nossas contradições. A produtividade se torna uma fuga de nós mesmos, a forma mais socialmente aceita de evasão. Portanto, quando você escolhe parar, quando você escolhe o silêncio, você não está apenas descansando o seu corpo, você está abrindo a porta para a sua própria alma. Você está criando um espaço necessário para que as verdades mais profundas possam emergir. É um ato de coragem, porque exige enfrentar tudo o que temos evitado com nossa ocupação. A alegria é diferente do prazer. O prazer é um golpe rápido, como o de uma tarefa concluída. A alegria é um estado mais profundo e duradouro, que muitas vezes é encontrado na conexão, na contemplação, no ser. A sociedade do desempenho nos oferece prazeres infinitos para que nos esqueçamos de buscar a alegria verdadeira. Você não precisa ganhar o direito de existir. Seu valor não reside no que você produz. Você é valioso simplesmente porque é. Esta é uma verdade simples, mas radicalmente oposta a tudo o que nossa cultura nos grita a cada dia. Repita isso até sentir em seus ossos. Seu valor é inerente, não depende do seu desempenho. Imagine um futuro onde as biografias das pessoas não se resumam às suas conquistas profissionais, mas em sua capacidade de gentileza, nos momentos de alegria que compartilharam, em sua curiosidade no amor que deram e receberam. Essa é a mudança de paradigma pela qual devemos lutar. Um mundo que valorize o ser tanto quanto o fazer. O caminho é longo e requer um esforço consciente para desaprender décadas de condicionamento. Seja gentil consigo mesmo neste processo. Haverá dias em que você cairá novamente na armadilha da produtividade. Não se castigue. Simplesmente tome nota, respire fundo e tente novamente no dia seguinte. Cerque-se de pessoas que entendam e compartilhem essa perspectiva. Crie uma comunidade de apoio, onde vocês possam lembrar uns aos outros o valor do descanso e celebrar os momentos de inutilidade prazerosa.
A pressão social é forte e combatê-la em grupo é muito mais fácil do que fazê-lo em solidão. Então, em conclusão, a produtividade constante não é apenas um mantra que nos impede de ser, é uma doença da alma da nossa sociedade. Uma que nos esgota, nos isola e nos distrai do que verdadeiramente importa. Reconhecê-la é o primeiro passo para a cura. Sua vida é muito mais que uma lista de tarefas a fazer. É uma obra de arte para ser vivida, uma experiência para ser sentida, um mistério para ser explorado. Não deixe que a tirania da eficiência te roube a oportunidade de vivê-la de verdade. Reivindique seu direito de ser simples e maravilhosamente humano. Da próxima vez que sentir a pressão de aproveitar o tempo, pergunte-se: aproveitar para quê? E para quem? Muitas vezes a resposta revela que estamos servindo a um ideal que não escolhemos conscientemente. Assumir o controle do seu tempo é assumir o controle da sua vida? Redefina a preguiça. A preguiça não é a ausência de atividade, mas muitas vezes a recusa em participar de uma atividade sem sentido ou desumanizante. Às vezes a preguiça pode ser uma forma de sabedoria, um sinal de que sua mente e seu corpo resistem a algo que não está alinhado com seu bem-estar. Observe as crianças brincando. Elas o fazem com total absorção, sem um objetivo final além do próprio brincar. Essa é a essência do que perdemos, a capacidade de nos imergir em uma atividade pelo puro prazer de fazê-la. Recuperar essa capacidade de brincar em nossa vida adulta é um ato de cura. Não subestime o poder dos pequenos atos. Desligar as notificações do seu telefone, tirar 5 minutos para olhar as nuvens, ler um poema sem analisá-lo, ouvir uma música inteira com os olhos fechados. Estes não são luxos, são necessidades humanas básicas que esquecemos. O sistema nos quer previsíveis e quantificáveis, mas a essência de ser humano é ser um pouco caótico, imprevisível e misterioso. Abrace sua própria complexidade. Você não é um problema a ser resolvido, nem um sistema a ser otimizado. Você é um universo a ser descoberto. Dê-se permissão para explorá-lo. O esgotamento é, em última instância, uma desconexão. Desconexão do nosso corpo, de nossas emoções, dos outros e da natureza. A cura, portanto, deve ser a reconexão. Voltar a habitar nosso corpo, escutar nossas emoções, cultivar nossos relacionamentos e passar tempo no mundo natural. Em resumo, a guerra contra a produtividade não se ganha lutando mais duro, mas se rendendo sabiamente. Rendendo-se à necessidade de descansar, rendendo-se à nossa própria humanidade imperfeita e rendendo-se à ideia de que já somos suficientes aqui e agora, sem necessidade de fazer mais nada para provar. Então te convido a respirar fundo. Não amanhã, não em suas próximas férias, mas agora mesmo. Apenas um instante. Inspire profundamente. Expire. Sinta o simples, profundo e revolucionário prazer de estar vivo, sem nenhuma outra condição. Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Foi uma verdadeira honra explorar essas ideias com você. Espero que esta reflexão te sirva como uma permissão para ser mais gentil e compassivo consigo mesmo neste mundo tão exigente. Se você quer continuar questionando as verdades ocultas da nossa sociedade, inscreva-se e junte-se a esta comunidade de mentes curiosas. Agora, adoraria te ler. O que é a primeira coisa que você fará para reivindicar seu direito de simplesmente ser? Comente seu plano.